Bem-vindos, amigos do canal Recanto das Histórias. Enquanto essa história emocionante acontece, conta pra gente de onde você está ouvindo. Adoramos imaginar onde estão espalhadas as almas gentis que nos acompanham. Marina estava parada diante do espelho no quarto, tentando encontrar o olhar do marido, que amarrava a gravata com entusiasmo. Sérgio estava animado, afinal, era o aniversário da mãe dele. Sabe de uma coisa, Marina? Hoje você vai ficar em casa, soltou ele, sem sequer olhá-la, enquanto ajeitava o colarinho da camisa. Ela congelou. A mão com o batom parou no ar. O quê? Por quê? Sérgio lançou um olhar rápido em sua silhueta. Marina sabia que tinha ganhado alguns quilos desde o nascimento do filho. Nada drástico, mas perceptível. E Sérgio, seu marido há 8 anos, o mesmo que prometera amá-la de qualquer forma, tinha transformado isso em obsessão. Piadas sobre doces, suspiros ao abrir a geladeira, comentários sobre exercício leve. Tudo disfarçado de preocupação, mas que a deixavam profundamente desconfortável. É que, por causa do seu corpinho, eu nem vou aparecer nas fotos. Ele riu, mas os olhos não tinham traço algum de humor. As palavras bateram como um tapa. O rosto de Marina queimava e um nó apertava sua garganta. Por causa do meu corpinho, murmurou, engolindo seco. Ué, você mesma sabe, disse Sérgio, dando de ombros como se fosse óbvio. As fotos são muito importantes para mamãe. É o dia dela. E você, ultimamente. Ele fez um gesto vago ao redor do corpo dela. Está ocupando espaço demais. Você tá falando sério? A voz dela tremia. Quer que eu falte ao aniversário da sua mãe porque vou estragar as fotos? Sérgio suspirou, como quem tenta explicar algo a uma criança. Marina, você sabe como a mamãe é. Ela quer tudo perfeito. Eu só quero evitar estresse. Ele se aproximou e tentou abraçá-la pelos ombros. Mas Marina se afastou. Ah, não fica assim. Não é para sempre. Quando emagrecer, a gente volta a sair junto. Hoje, fica em casa, tá bom? Marina ficou parada, observando enquanto ele vestia o casaco no hall de entrada. A humilhação e a mágoa formavam algo sólido em sua garganta. Sérgio abriu a porta. E aí, vai ficar? Perguntou. Não, disse Marina, num tom baixo, mas firme o suficiente para que ele congelasse na porta. Não vai? As sobrancelhas dele se ergueram. Eu não vou ficar em casa, disse Marina, dando um passo à frente. Eu vou ao aniversário da sua mãe. Sérgio franziu a testa. A irritação brilhou nos olhos dele. Abriu a boca para retrucar, mas Marina já não ouvia. Passou direto, pegou seu casaco e saiu. A cidade à noite a recebeu com o barulho dos carros e o ar gelado. Sérgio ao lado, em silêncio. O desagrado dele era quase palpável, pairando pesado no ar. Mas Marina mal notava. Seguia firme, de costas retas, o olhar fixo adiante, e com a decisão tomada, daquele momento em diante, tudo seria diferente. Ela não permitiria mais, nem ao próprio marido, que a fizesse sentir vergonha de si mesma. Ainda não sabia como mudaria a própria vida, mas estava decidida a fazê-lo. As vozes dos convidados, o tilintar das taças e o perfume adocicado no ar receberam Marina no amplo apartamento de sua sogra. Nadine Bastos, elegante em um vestido de festa, circulava entre os presentes com um sorriso radiante. Mas quando seu olhar pousou sobre a nora, apagou-se na mesma hora, substituído por uma expressão quase imperceptível de desapontamento. Ah, a Marina veio, murmurou ela, com frieza, e virou-se logo ao notar alguém mais interessante. Marina sentiu seu vestido apertar de repente, como se estivesse sufocando. As bochechas queimavam de vergonha. Sérgio, embora ao lado, já conversava animadamente com uma loira alta e esguia num elegante vestido preto. Marina, essa é a Aline, colega do trabalho. Apareceu de surpresa para dar os parabéns. Apresentou ele, sem encará-la. Aline sorriu para Marina com um ar doce, mas vitorioso, e em seguida voltou toda a atenção para Sérgio, pousando a mão no braço dele. Marina ficou paralisada, sentindo-se completamente deslocada naquela festa. Leandro, querido, vem aqui, por favor. Chamou com autoridade Nadine Bastos. Um fotógrafo jovem se aproximou. Ele usava óculos, e o olhar era difícil de decifrar.
Pronto, os registros principais. Eu, meu filho Sérgio e a maravilhosa colega dele. Marina, querida, você se importa? É só para registro mesmo. Depois você entra numa outra foto, disse Nadine, com um tom que transbordava humilhação. Ela praticamente empurrou Marina para o lado, acomodando Sérgio e Aline ao seu redor para a foto. O marido apenas sorria, submisso. Enquanto ajustava a câmera, Leandro lançou um olhar discreto para Marina. Ela permanecia afastada, segurando uma taça, tentando desaparecer contra a parede, sufocada e humilhada pelas lágrimas. O fotógrafo balançou a cabeça, quase imperceptivelmente. Sérgio, vira um pouco para Aline. Aline, querida, coloca a mão no ombro dele. Fiquem mais próximos, afinal, vocês são bons amigos. Comandava Nadine Bastos, criando sua cena perfeita. Durante todo esse tempo, Leandro parecia apenas cumprir um trabalho. Mas, sempre que Nadine se virava, sua câmera, silenciosamente, apontava para outro lado. Ele captou Marina exatamente no instante em que ela olhava pela janela, virando o rosto. O perfil dela, iluminado pela luz do entardecer, transmitia cansaço, tristeza e uma beleza serena. Ele clicou suavemente enquanto ela tentava sorrir para uma tia idosa. Naquele sorriso forçado havia uma dignidade comovente. Depois, tirou uma foto em close quando ela, hesitante, pegava um docinho da mesa. Os olhos dela, por um breve momento, cruzaram com a lente. Havia ali vulnerabilidade, mas também desafio. A noite se arrastava. Marina sentia-se como uma intrusa. As piadas da sogra, mandando ela pegar leve nos doces, o assédio disfarçado de gentileza de Aline com seu marido, e a frieza do próprio Sérgio, tudo se fundia em um pano de fundo constante de humilhação. Ela já estava decidida a ir embora quando Leandro se aproximou discretamente. "Pode me dar um minuto?" sussurrou ele, olhando ao redor para ter certeza de que Nadine não o via. Leandro a conduziu para um canto mais calmo, longe da música e da conversa. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Marina, em alerta, esperando mais uma crítica disfarçada. Em vez disso, Leandro virou a câmera para ela e começou a mostrar as fotos. O coração de Marina deu um salto ao se ver ali, de fora. Aquela não era a mulher cansada e insegura que ela vinha enxergando no espelho nos últimos meses. Desajeitada? Envergonhada? Não. Em uma das imagens, seu sorriso, embora contido, era caloroso. Em outra, o olhar conferia ao seu rosto um ar de mistério e encanto. "Sou eu?" sussurrou Marina, sem acreditar. "É você", respondeu ele, firme, mas com suavidade. "Eu vi como estão tentando te empurrar para um canto, te fazer sentir menor. Mas minha câmera mostra a verdade." Marina olhava para as fotos, encantada. "Mas eu não sou tão magra quanto ela", disse, apontando discretamente para Aline. Leandro balançou a cabeça com suavidade. "A beleza não está nos centímetros. Está aqui." Ele tocou levemente o próprio peito, onde fica o coração. "Ame o seu corpo. Ele é sua casa. E merece não crítica, mas gratidão e amor. Quando você fizer isso, acredite, tudo muda. Por dentro e por fora." Em seguida, Leandro desapareceu entre os convidados, deixando Marina sozinha. Ela permaneceu ali, fitando seu reflexo no vidro escuro da janela. Um leve sorriso apareceu em seu rosto, mas logo a realidade a puxou de volta com uma risada feminina. Ela se virou. Sérgio e Aline estavam próximos demais. A moça segurava uma mini tortinha, e rindo, a levava à boca de Sérgio. Ele se aproximou de Aline há cerca de um mês atrás. Ela não era apenas uma colega qualquer. Sabia exatamente como lidar com Sérgio, entendia suas ambições e estava sempre do lado dele. Sérgio sempre se encantou por mulheres bonitas e inteligentes, e Aline era exatamente isso. Ela sabia atrair sua atenção com facilidade, bastava cruzar olhares com Marina. E quando Marina apertava os lábios, tentando conter a emoção, Aline sorria vitoriosa. Marina virou o rosto, tentando esconder o tremor nas mãos e as lágrimas que se acumulavam. Seu olhar, sem querer, encontrou Leandro. Ele estava mais afastado, e em seu rosto não havia indiferença profissional, mas algo como empatia, uma consciência profunda e triste. Ele não olhava para Sérgio como quem vê apenas um cliente ou filho da anfitriã.
Seu olhar era de quem reconhece alguém do passado, alguém que conhecia por inteiro. Enquanto Marina lutava com os próprios pensamentos sobre o casamento, dentro da mente do fotógrafo também se desenrolava uma lembrança vívida. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que Sérgio, o astro da escola, capitão do time de basquete, subiu no banco com uma folha de papel na mão. Um grupo de colegas risonhos o cercava. Atenção, todo mundo! Temos uma obra-prima do nosso poeta local, Leandro. Zombava Sérgio, fazendo palhaçada. Isso é para você, linda Ludmila do segundo B. Continuou ele, lendo o texto em voz alta, imitando o leve gaguejar de Leandro. Teus olhos são como lagos em setembro. E então explodiu em gargalhadas. Me dá isso, disse Leandro, já com a voz embargada. Me dá isso, zombou Sérgio, levantando o papel bem alto. E o que você vai me dar em troca? Um pano de chão da sua mãe ou mais um poema? Fez de conta que deixava o papel cair por acidente numa poça. Leandro se abaixou rapidamente para pegá-lo, mas tropeçou e caiu de joelhos. O riso geral foi ensurdecedor. Olha lá, tá até se ajoelhando. Gritou alguém. Sérgio desceu do banco e chutou a mochila de Leandro, que estava caída no chão. Relaxa, faxineiro. Ninguém vai ler suas porcarias. O seu lugar é com o balde e o pano, igual a sua mãezinha. Então fica na sua. Com desprezo, amassou a folha e atirou no rosto de Leandro. O fotógrafo estremeceu, trazido de volta à realidade por essa memória dolorosa. Já era um adulto, mas aquelas lembranças da infância ainda doíam fundo. Marina inclinou a cabeça para trás e fez uma careta ao sentir a fisgada. Há pouco tempo tinha começado a frequentar a academia. O corpo ainda não tinha se acostumado aos treinos, e as dores apareciam. E junto com a dor, veio à mente uma lembrança recente do treino. Mais 5 repetições, Marina. Vamos lá, você consegue, dizia animada Patrícia, sua melhor amiga, pulando ao lado dela no step. Eu não vou conseguir, respondeu ofegante, sentindo os músculos tremerem. Vai sim, disse uma voz masculina tranquila. Márcio, o instrutor, fez um gesto para diminuir o ritmo. Calma, Marina, você está indo bem. O mais importante é a constância e a consciência. Escute seu corpo. E lembre-se, você está fazendo isso por você. Por mim, repetiu Marina em pensamento, enquanto olhava para o marido. Ele cochichava algo no ouvido de Aline, sem a menor preocupação com o fato de que a esposa podia vê-los. Ele não fazia ideia de que sua preguiçosa, como às vezes reclamava, estava havia 2 semanas indo à academia 3 vezes por semana depois do trabalho. Marina trabalhava como cozinheira em uma escola pública do bairro. Era um lugar onde se sentia valorizada. O diretor costumava dizer que os pãezinhos dela eram um segredo contra a evasão escolar. A confeitaria era sua paixão, quase uma arte. Mas, em casa, seu talento virava motivo de piadas. Com a taça na mão, Nadine Bastos lançou um olhar enviesado para Nora. Marina, minha filha, pelo menos tenta não ficar aí parada feito uma estátua. E se afasta um pouco das tortinhas, senão vai acabar babando nelas. Tá na cara, né? Ela riu com deboche e deslizou pela sala em direção a Sérgio e Aline. Mais uma vez, o nó de mágoa apertou a garganta de Marina. A festa começava a se encerrar. O barulho dos convidados diminuía, as taças iam se esvaziando. Nadine, radiante, bateu a colherzinha na lateral do próprio copo e chamou a atenção de todos com a voz firme. Queridos amigos, obrigada por dividirem essa noite comigo. Agora, chegou a hora mais emocionante. Nosso talentoso fotógrafo preparou uma pequena surpresa, um slideshow com os momentos mais marcantes da noite. Peço a atenção de todos para a tela. Os convidados murmuraram animados e viraram-se para o telão. Sérgio, ao lado de Aline, cruzou o olhar com Marina. Um brilho malicioso passou por seus olhos. Ele parecia ansioso pelo que viria. Leandro, de pé ao lado do notebook, ignorou completamente a aniversariante e apertou a tecla de reprodução. Uma música suave e melancólica começou a tocar. O telão piscou, e o salão caiu num silêncio confuso. Na tela, aparecia Marina. Justamente ela, aquela que tantos ali tentaram apagar. Mas que imagem! Uma foto tirada perto da janela, com a luz do pôr do sol iluminando seu rosto de perfil, pensativa, serena, cheia de força interior.
Nenhuma vergonha, apenas dignidade e uma beleza profunda e inesperada. Nossa! Que foto incrível! Exclamou alguém entre os convidados. Sérgio congelou. Aline perdeu o sorriso. Leandro, o que é isso? Murmurou Nadine, irritada. Tínhamos combinado outra coisa. Mas os slides continuavam. A próxima imagem mostrava Marina pegando um doce da mesa. Seus olhos encaravam diretamente a lente. Não havia ali o olhar submisso de uma mulher envergonhada, mas sim um olhar firme, desafiador, até ousado. E não parava por aí. Leandro havia incluído no slideshow não apenas fotos da festa, mas também imagens que encontrou nas redes sociais. Marina rindo alto com as amigas da cozinha da escola. Marina abraçando o pequeno Fernando no parque, com o rosto iluminado por um amor materno puro. Marina suada, feliz e corada depois de um treino. Os convidados reagiam, suspiros, sorrisos, comentários espontâneos. A admiração era genuína. Enquanto isso, Nadine Bastos permanecia imóvel, como se tivesse sido atingida por um raio. Nadine Bastos estava em choque. Seu plano de ridicularizar Marina, de torná-la insignificante, tinha se virado contra ela. Sérgio e Aline haviam se tornado irrelevantes. Desliga isso agora! Gritou Sérgio de repente. Ei, fotógrafo, tá me ouvindo? Isso é um absurdo. Por quê? Respondeu Leandro calmamente, apertando o botão de pausa. Na tela, congelada, aparecia Marina ao lado de Fernando. Não é esse o momento mais importante? A família não deveria ser o centro de tudo? Como você ousa? Rugiu Sérgio Bastos, completamente fora de controle. Avançou derrubando uma cadeira, erguendo o braço como se fosse agredir Leandro. Você sabe o que eu vou fazer com essa câmera agora? Mas Leandro não recuou. Apenas o encarou por trás dos óculos, com o mesmo olhar de quando eram adolescentes no vestiário da escola. Um olhar de quem já tinha superado seu agressor fazia tempo. Sérgio, para com isso. O que você tá fazendo? Exclamou Marina. Mas já era tarde. Sérgio! Gritou Nadine, percebendo que o escândalo arruinaria de vez sua festa. O filho não a escutava. O punho de Sérgio voou em direção ao rosto de Leandro, mas o fotógrafo se esquivou com agilidade. Desequilibrado pelo golpe no ar, Sérgio tropeçou e caiu de joelhos, bem diante da imagem congelada no telão, o sorriso da esposa e do filho. Leandro ajeitou os óculos e fez uma pausa, permitindo que todos observassem com clareza o filho exemplar da anfitriã, ajoelhado no chão. Acabou, anunciou ele em voz baixa, e começou a guardar seu equipamento com calma. A sala estava em completo silêncio. Só se ouvia a respiração ofegante de Sérgio, ainda no chão, e os soluços contidos de Nadine, que cobria o rosto com as mãos. Seu aniversário. Seu momento de glória. Tudo desmoronara em um espetáculo constrangedor. Estão todos liberados. Obrigada por terem vindo, murmurou ela, quase inaudível. Os convidados começaram a sair às pressas, trocando olhares entre piedade, reprovação e puro espanto para com a família Bastos. Marina se aproximou do marido. Não o ajudou a se levantar. Apenas olhou de cima, com firmeza. Chama um táxi, disse, com um tom neutro e impassível. Vamos para casa. Sérgio murmurou algo e tirou o celular do bolso. Marina virou-se. Seu olhar cruzou com o de Leandro, que já se dirigia à porta. Ele acenou discretamente com a cabeça. Ela respondeu com um leve aceno. O vento frio cortava o rosto enquanto eles esperavam o táxi em silêncio diante do prédio. O silêncio tenso foi quebrado por uma voz fina, trêmula pelo frio. Papai! Marina e Sérgio se viraram ao mesmo tempo. Da sombra da entrada surgiu uma garotinha de uns 7 ou 8 anos. Magrinha, usando um casaco grande demais e gasto, com uma mochila surrada nas costas. O rosto pálido, os olhos fixos em Sérgio. O quê? Rosnou ele, surpreso e irritado. Você é meu pai, Sérgio Bastos, repetiu a menina, dando um passo à frente. Os dentes batiam de frio. A mamãe me mostrou sua foto. Você usava uma jaqueta vermelha, era estudante. Sérgio empalideceu. Que besteira é essa? Nunca te vi na vida. Vai embora. Esbravejou, fazendo um gesto brusco com a mão e virando o rosto. Marina,
Não escuta essa bobagem. Essas crianças de rua estão passando dos limites. Mas Marina não se mexeu. O coração batia acelerado. Ela olhava para a menina, para aqueles olhos grandes e cinzentos, estranhamente familiares, e não conseguia dizer nada. A mamãe disse que você tem uma tatuagem, continuou a menina, apontando com o dedo trêmulo para o pescoço de Sérgio, logo abaixo da orelha. Marina percebeu o marido levar a mão instintivamente à região. Ela conhecia bem aquele desenho, feito antes mesmo de se conhecerem. Todos os detalhes batiam. Sérgio, sussurrou ela, a voz falhando. A revelação era tão absurda que Marina demorou a encontrar palavras. Nesse momento, o táxi chegou. Vendo uma saída, Sérgio agarrou o braço de Marina com força, acima do cotovelo, a ponto de fazê-la se encolher de dor. Chega dessa palhaçada, rosnou ele, empurrando-a para dentro do carro com brutalidade. Vai, rápido, ordenou ao motorista, jogando-se no banco da frente. Menina, conseguiu gritar Marina, tentando ver a garotinha pela janela escura. Qual é o seu nome? Luna, soluçou ela. Esquece essa garota, gritou Sérgio, sem olhar para trás. O carro partiu. Marina encostou a testa no vidro gelado. O rostinho triste da menina, parada sozinha na calçada, ficou gravado em sua memória. Para tentar apagar aquele episódio, Sérgio mudou de assunto. Escuta aqui, a voz de Sérgio, forçadamente calma, a trouxe de volta à realidade. Notei que hoje você exagerou nos doces. Com o seu tipo físico, isso não dá. Você devia começar uma alimentação balanceada. E nada dessas suas rosquinhas da escola. Aliás, seria bom se matricular na academia. Eu mesmo vou te supervisionar, se não parece que você vai perder totalmente o controle. As palavras dele, tentativas patéticas e cínicas de manipulação, soaram para Marina como a gota d'água. O vazio que sentia por dentro, de repente, se cristalizou em uma clareza absoluta. Ela desviou lentamente o olhar da janela e o encarou. Para, disse Marina, em voz baixa, mas com tanta firmeza que o motorista pisou no freio imediatamente. O carro parou em uma rua calma e silenciosa. O quê? Perguntou Sérgio, surpreso. Eu vou descer aqui, disse ela, abrindo a porta. Ficou louca. Aqui no meio da noite, por causa das fantasias de uma menina? Gritou Sérgio. Ela desceu e se inclinou pela janela do banco da frente. Seu rosto estava iluminado pelo poste da rua, pálido, mas incrivelmente calmo e firme. Isso não é fantasia, Sérgio. Isso é a sua vida. Uma vida da qual eu não quero mais fazer parte. Endireitou-se. Vá sozinho. Amanhã de manhã eu pego Fernando e nossas coisas. Depois, vou entrar com pedido de divórcio. Você não vai mais nos ver. Mesmo com medo, Marina cumpriu o que prometeu. Com a ajuda de um corretor conhecido, encontrou rapidamente um pequeno apartamento. Em poucos dias, ela e o filho já estavam de mudança. O fim do casamento a abalou, mas despertou nela o desejo de transformar a própria vida. Marina pediu demissão da escola onde trabalhava e resolveu correr atrás de um sonho: abrir sua própria confeitaria. Isso só foi possível graças aos pais dos alunos da escola. As crianças viviam falando da tia Marina, que sempre as presenteava com doces incríveis. Assim que a notícia da demissão dela se espalhou, uma das mães, que era investidora, fez a proposta. Num primeiro momento, Marina ficou sem reação, mas logo entendeu que não podia desperdiçar essa chance. Era hora de criar o próprio negócio. Certa manhã, enquanto batia claras para uma nova receita, a campainha da confeitaria tocou. Marina se virou, esperando encontrar algum cliente, mas, em vez disso, deparou-se com Nadine Bastos. A sogra estava na entrada, apertando nervosamente a alça da bolsa entre as mãos. Posso? A voz saiu baixa, hesitante, diferente de tudo que Marina estava acostumada a ouvir dela. Marina secou as mãos no avental com o logotipo da confeitaria e fez um gesto com a cabeça. Entre. Mas aviso que tenho pouco tempo. Faltam só 30 minutos para a abertura, informou com firmeza. Abertura. Que coisa maravilhosa, disse Nadine, olhando ao redor. O espaço era acolhedor, iluminado, perfumado com baunilha e chocolate.
As vitrines estavam recheadas de sobremesas finas, e os primeiros clientes já começavam a se acomodar nas mesas. Parabéns para você. Obrigada, respondeu Marina, num tom neutro. Ela sabia por que Nadine estava ali. Sérgio não parava de ligar, pedindo uma nova chance. Marininha, eu vim te pedir perdão, começou Nadine. Por aquela noite, e por tudo, na verdade. Fui cega. Só pensava no meu filho e na imagem dele. Não te enxerguei, não te valorizei. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Me perdoa, por favor. O Fernando deve estar sentindo falta da avó, e o Sérgio está destruído. Ele entendeu o quanto foi tolo. Marina ouvia em silêncio, encostada no balcão. Antes, talvez, essas palavras tivessem mexido com ela. Agora, sentia apenas paz. Eu perdoo, disse, com tranquilidade. Guardar mágoa pesa demais. Mas nós não vamos voltar. O Sérgio fez a escolha dele, anos de mentira e traição. E eu fiz a minha. Estamos bem, eu e o Fê. Temos uma nova vida. E a família? Tentou argumentar Nadine. Família é onde existe amor e respeito. Onde ninguém tenta te esconder, mudar quem você é ou abandona uma criança no frio, respondeu Marina com firmeza, percebendo a reação da sogra ao ouvir isso. Você pode ver o Fernando. Eu não sou contra a relação dele com a avó. Mas é só isso que posso oferecer. Nadine entendeu que a conversa havia acabado. Limpando as lágrimas com um lenço, saiu apressada. Sério isso? Resmungou Patrícia, que se aproximava com um arranjo de flores para o balcão. Nem pense em amolecer. Não tô amolecendo. Só tô vivendo, respondeu Marina, sorrindo ao abraçar a amiga. Obrigada pelas flores. Márcio, como sempre aparecendo na hora certa, disse ela, estendendo a mão. Em seguida, Marina abraçou Márcio, o treinador que, nos últimos tempos, havia se tornado um grande amigo e seu fiel degustador. Eu não podia perder a inauguração da melhor confeitaria da cidade, disse ele, olhando ao redor com orgulho. E a dona daqui está simplesmente maravilhosa. Esse vestido novo caiu como uma luva. Marina irradiava alegria. Os treinos regulares, o trabalho que amava e a liberdade dos relacionamentos tóxicos haviam transformado sua vida. Ela não tinha virado uma magrinha, mas agora exibia um corpo forte, definido, e acima de tudo, mostrava segurança em cada gesto. O vestido realçava suas curvas femininas sem vergonha ou culpa. Enquanto ela celebrava o recomeço, Sérgio tomava uísque caro em goles lentos, na solidão de um apartamento caro que agora parecia enorme e vazio. À sua frente, acomodada com elegância em uma poltrona, estava Aline. Sérgio, amor, quando é que a gente vai finalmente se mudar para aquele apartamento novo e maior? Você prometeu, lembra? A voz dela era doce, mas olhar calculista. Sérgio fez uma careta. Aquela mulher só fazia arrancar dinheiro dele de todas as formas possíveis. Aline, agora não é o melhor momento, murmurou, desviando os olhos. Estamos em crise, sabe? Que crise? Aline se endireitou. O tom meloso sumiu. Você disse que ia fechar um novo contrato em breve. Sérgio a encarou. Sabia muito bem que o que ela amava não era ele, mas seu dinheiro, suas conexões, seu status. E agora que o status havia desmoronado e o dinheiro sumia rapidamente, o amor dela parecia desaparecer também. Mas o que mais ele tinha? Tá bom, suspirou ele, virando o resto do uísque. O gosto amargo da bebida se misturava ao da derrota. Eu vou dar um jeito. Estendeu a mão, tentando puxá-la para perto. Não fica brava, meu amor. Aline deixou-se abraçar, mas o sorriso que lançou era frio, triunfante. Ela estava conseguindo o que queria, por enquanto. Enquanto isso, Marina postava nas redes sociais novas fotos de seus doces delicados. O alcance tá caindo, murmurou, analisando as estatísticas. Eu preciso de fotos profissionais. Olá, disse uma voz familiar na porta. Ela levantou os olhos. Era Leandro. Não trazia câmera, mas um pacotinho de papel nas mãos. Olá, respondeu Marina com um sorriso. Ela sabia, desde aquele aniversário, a carreira dele nos grandes estúdios começou a ruir. Os clientes não gostam de escândalos, comentou ele, certa vez. Desde então,
Leandro trabalhava como freelancer. Vim por um motivo específico, disse ele, se aproximando. Percebi que você está bem ativa nas redes sociais. Mas, me perdoe a franqueza, as fotos não estão cativantes. Marina corou. Eu sei. É que, por enquanto, o orçamento não dá para contratar um profissional. Ela nem conseguiu terminar a frase. E se eu te propuser uma troca? Interrompeu Leandro, com um brilho maroto no olhar. Eu faço as fotos profissionais dos seus doces, e você me dá, digamos, desconto vitalício no café com eclair. Trabalho por conta própria, me alimento mal pra caramba, disse ele, sorrindo, e para falar a verdade, sempre quis fotografar sua confeitaria. Ela tem uma luz linda, assim como a dona. A proposta era tão inesperada e generosa que Marina ficou sem reação. Leandro, eu não posso te sobrecarregar assim, murmurou, sem saber onde enfiar as mãos. Não é sobrecarga, é prazer, respondeu ele, com sinceridade. E também uma ótima chance para renovar meu portfólio. Então, temos um acordo. Marina não teve como recusar. Leandro estendeu a mão e ela apertou a dele com firmeza. Em seguida, ofereceu café e uma fornada recém-saída do forno para selar o trato. 3 dias depois, ele apareceu com todo o equipamento. Trabalhou com paixão, atenção aos detalhes, explorando o brilho da cobertura dos bolos, ressaltando a leveza dos cremes e buscando ângulos criativos até para os muffins mais simples. Mas não foram só os doces que viraram modelos. A própria criadora deles também foi capturada pelas lentes. Leandro fazia com que Marina esquecesse da câmera. Envolvia-a em conversas sobre luz, composição, sobre como transmitir não apenas a aparência, mas a alma de um objeto. Ela ria, se soltava, e ele captava esses instantes. Marina, você nasceu para estar diante da câmera, disse ele, encantado, revendo as imagens no notebook. Obrigada, respondeu ela, com um sorriso tímido, sentindo o rosto esquentar. Sem você, essas fotos não teriam metade da vida que tem. Fez-se um pequeno silêncio. A luz dourada do entardecer invadia o ambiente. Leandro fechou o notebook, tirou os óculos e limpou as lentes. Quando voltou a olhar para Marina, havia algo diferente no olhar, seriedade, talvez até nervosismo. Faz tempo que eu queria te dizer uma coisa, começou ele. Desde aquela noite no aniversário. Vi sua força. E isso foi admirável. E nessas semanas, observando você de longe, vendo como construiu essa confeitaria, como brilha. Ele se interrompeu por um instante, depois respirou fundo. Eu me apaixonei por você. Marina ficou imóvel. O coração disparou. Nos olhos dele, não havia mentira, apenas uma sinceridade quente e limpa. Ela havia sentido a presença dele, o apoio, durante todo aquele tempo. Leandro, sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Eu não sei o que dizer. É tão inesperado. Você é uma pessoa maravilhosa, seu talento, sua generosidade. Mas, completou ele suavemente, com um brilho compreensivo no olhar. Marina baixou os olhos, apertando a caneca entre as mãos. Mas eu ainda não estou pronta. De verdade. Ainda é tudo muito recente. As feridas estão abertas. Preciso de tempo para me reencontrar, para me acostumar com essa nova fase. Me perdoa, é difícil confiar de novo. Ela ergueu os olhos marejados para ele. Mas isso não quer dizer que você não me tocou, ou que eu não te admiro. Muito pelo contrário. Só que, por enquanto, todo o meu amor e toda a minha energia são pro Fernando. Leandro a encarou por um tempo. Depois assentiu, devagar. Não havia mágoa em seu rosto, apenas uma leve tristeza e um respeito imenso. Eu entendo. E você está certa, respondeu, em voz baixa. Marina se levantou, e de forma inesperada, o abraçou brevemente. Obrigada. Por tudo. Ele correspondeu ao abraço com delicadeza, respeitando seu espaço. Leandro saiu, envolto pela penumbra do início da noite. Marina ficou parada diante da vitrine da confeitaria, observando a silhueta dele se afastar pela rua. Sentia uma mistura estranha, tristeza por não conseguir corresponder, mas também um alívio imenso por ele ter compreendido. E gratidão. Numa noite chuvosa de outono, a confeitaria estava especialmente silenciosa.
Marina finalizava o cardápio do dia seguinte quando o sininho da porta tilintou, suave, hesitante. Na entrada estava uma figura pequena, com um casaco molhado e largo demais. Tem um pedacinho de pão, por favor? Sussurrou a criança, sem levantar os olhos. O coração de Marina apertou. Algumas vezes, crianças de rua passavam por ali, e ela sempre lhes oferecia os doces do dia. Aproximou-se, tentando enxergar melhor. O rosto escondido sob o capuz, de repente, como um choque elétrico. Luna! O nome escapou dos lábios de Marina sem que ela percebesse. Ela se lembrou da noite gelada diante do prédio da sogra, da negação furiosa de Sérgio e daquela pequena figura deixada no escuro. A menina se encolheu e levantou a cabeça de repente. Os olhos se arregalaram ao reconhecê-la. Você é a moça do carro, disse, dando um passo para trás, pronta para fugir. Espera, não vá embora. Marina correu até a porta, tentando barrar a saída, mas com cuidado, sem assustar. Luna, você se lembra de mim? A menina assentiu com a cabeça, engolindo as lágrimas. Lembro. Você é a nova esposa do meu pai. Aqueles olhos voltaram a brilhar com uma esperança desesperada. Marina sentiu um nó na garganta. Entra. Vem se aquecer, comer alguma coisa. Com delicadeza, ela pousou as mãos nos ombros da menina. Sentiu como ela tremia. Patrícia, chamou Marina em direção à cozinha. Traz, por favor, um chá, um prato de sopa e uns pãezinhos. Acomodou Luna numa mesa mais afastada e a envolveu com seu próprio cardigã de trabalho, bem quentinho. Marina observou enquanto a menina, primeiro tímida, depois faminta, esvaziava o prato de sopa de galinha. A cena era ao mesmo tempo dilacerante e comovente. Luna, começou Marina com cuidado, quando percebeu que a fome havia acalmado, você pode me contar o que aconteceu? O rosto da menina ficou sombrio. Ela apertou a caneca quente com as mãos pequenas, avermelhadas do frio. A mamãe morreu faz quase 1 ano, de uma doença. Tossia muito. Depois, foi embora. A voz era monótona, como se já tivesse repetido isso 1000 vezes. Eu fui morar com a tia Kátia, irmã da mamãe. Mas ela não me quer. Diz que sou um peso. Que meu pai tem que me buscar ou pagar para ela. Ela é má. Por isso fugi. Meu Deus, murmurou Marina, levando as mãos ao rosto por um instante. Não imaginava que a situação fosse tão grave. Luna abaixou a cabeça. Só não me manda para um abrigo, por favor. Me disseram que lá é ruim. Prefiro tentar achar meu pai de novo. Vai que ele ficou bom agora. A vozinha vacilou. Talvez ele só não tenha gostado de mim naquele dia. A revolta tomou conta de Marina. Abandonar uma criança já era monstruoso. Mas negar sua existência, sabendo a verdade. Sérgio não só havia se omitido, ele havia condenado a filha ao abandono completo. Luna, escuta aqui, disse Marina, inclinando-se para olhar direto nos olhos da menina. Você não tem culpa de nada. É uma boa garota e merece ter comida, segurança, frequentar a escola. Você quer ficar aqui com a gente? Temos um quartinho, é pequeno, mas é quentinho e limpinho. E tem o Fernando, meu filho. Ele é muito legal. Aposto que vocês vão se dar bem. Um brilho de esperança, misturado com desconfiança, acendeu nos olhos da menina. Sério? E o papai? Murmurou, hesitante. O seu pai, suspirou Marina. A gente pensa nisso depois. Primeiro, você precisa descansar, se aquecer e se fortalecer. Combinado? Luna assentiu com a cabeça. 2 lágrimas grossas escorreram por suas bochechas, deixando rastros limpos em meio à sujeira. E assim, a menina passou a morar no pequeno, mas acolhedor, cômodo acima da confeitaria. Marina comprou roupas novas, material escolar e tudo de que ela precisava. Quando Fernando conheceu Luna, ficou encantado. Os dois se entenderam rapidamente. Apesar da vida difícil, Luna era inteligente, lia muito. Fernando, por sua vez, era cheio de energia e muito gentil. Passavam as tardes juntos, faziam as lições de casa na mesinha da confeitaria depois que a loja fechava e brincavam como irmãos. Mãe, você já ouviu a Luna lendo em voz alta? É incrível, dizia Fernando, animado. E ela explica as contas de matemática melhor que o nosso professor.
Será que ela pode estudar na minha escola? Lá tem vaga. Luna sorriu, tímida. Mas nos olhos havia uma esperança frágil. Escola. Uma escola de verdade. Parecia um sonho distante. Marina os abraçou apertado. Sabe, Fê, é uma ótima ideia. Vou falar com a diretora. Olhou para a Luna. Você quer estudar com o Fernando? Quero muito, sussurrou ela, com o rosto iluminado. Resolver a papelada foi trabalhoso, mas Marina não desistiu. 2 semanas depois, Luna, com um uniforme novo e uma mochila novinha nas costas, entrou com timidez na sala de aula. Os colegas a receberam com certo receio no início, mas a simpatia de Fernando e o entusiasmo de Luna logo quebraram o gelo. Enquanto isso, Marina tentou entrar em contato com Sérgio para contar que a filha dele agora morava com ela e que ele deveria assumir alguma responsabilidade. Mas, do outro lado da linha, ouviu apenas irritação. Para de falar esse absurdo. Já cansei dessa história. Chega dessas fantasias. Eu não tenho filha nenhuma. E se alguma pirralha de rua, igual a mãe dela, tá tentando te enganar, isso não é problema meu. Quer criar filha dos outros? Problema seu. Mas de mim você não vai ver um centavo. E nem pense em me ligar ou mandar mensagem de novo sobre isso. Ele desligou. Marina ficou algum tempo olhando para o celular. A raiva inicial deu lugar à compaixão. Mas não por ele. Por Sérgio ela já não sentia mais nada. A pena era por Luna. No meio da noite, o toque do telefone cortou o silêncio do apartamento. Marina, adormecida sobre os papéis de cálculo de fornecimento, se sobressaltou. No visor, o nome de Nadine Bastos. Marina, querida, é urgente. A voz da sogra vinha trêmula, entre soluços. O Sérgio, ele está no hospital. Está muito mal. Está na UTI. Uma onda gelada percorreu as costas de Marina. O que aconteceu? Perguntou, erguendo-se de imediato. Nem sei ao certo, chorava Nadine. Coração, vasos, sei lá. Os médicos disseram que é grave. Muito grave. Ai, Marina, me perdoa, nos perdoa. Ele se arrependeu tanto, queria tanto consertar tudo, e agora? A voz dela desabou em prantos. Marina ficou sentada, apertando o telefone com força. Foram 8 anos de casamento. Houveram momentos bons, brigas, o nascimento do filho, e por mais que Sérgio tivesse se perdido, ele havia sido parte da vida dela. A ideia de que ele pudesse morrer, sozinho, rejeitado, em uma cama de hospital, era algo difícil de suportar. Em qual hospital ele está? Perguntou. O hospital particular era impecavelmente limpo, quase impessoal em sua aparência esterilizada. Mas por trás da fachada de excelência, Marina sentia o clima tenso. As enfermeiras evitavam encará-la. Os médicos falavam com evasivas. O quarto de Sérgio parecia uma suíte de hotel. Ele estava deitado sobre lençóis brancos, ligado a monitores que piscavam com gráficos e números. O rosto pálido, os olhos fechados. Nadine estava sentada ao lado dele. Obrigada por vir, Marina, sussurrou ela, levantando-se. Ele ainda está inconsciente. Ela lançou um olhar significativo ao médico-chefe. Doutor, conte a ela. Tudo. Doutor Alberto Lima suspirou e ajeitou os óculos. Seu olhar pousou no rosto de Marina, e ela percebeu, ali, constrangimento e culpa. A situação é muito séria. Sérgio tem um comprometimento grave dos vasos sanguíneos. O estado dele é instável, disse o doutor Alberto Lima, abrindo os braços em um gesto de impotência. Estamos fazendo tudo o que é possível, mas, por favor, preparem-se para o pior. As palavras soaram mecânicas, quase frias, sem o verdadeiro empenho de um médico que luta por uma vida. Antes de perder a consciência, ele só chamava você, Marininha, sussurrou Nadine Bastos, colocando a mão no ombro da nora. Marina quase recuou com um gesto. Ele entendeu o quanto errou. Perdoa ele, pelo Fernando, por todos os anos que vocês viveram juntos. Fica um pouco com ele. Isso é muito importante. Marina não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. No fundo, estava disposta a visitá-lo, se não por ele, ao menos por causa do filho deles. As visitas se tornaram parte de sua rotina. Ela levava frutas,
Sentava-se perto da janela e lia ou respondia e-mails do trabalho. Nadine encenava o papel da mãe desolada. Chorava, implorava para o filho acordar, dramatizava cada visita. Sérgio seguia imóvel, olhos fechados, respirando de forma regular. Os médicos e enfermeiras andavam em silêncio, como se estivessem lidando com um milagre iminente. Mas a tensão estava clara. A vaidade profissional dos médicos parecia incomodada, especialmente a do Dr. Alberto Lima. Sua vergonha diante de Marina aumentava a cada dia. Até que, certo dia, ele não aguentou e chamou Nadine para conversar a sós. A mulher mais velha remexia nervosamente a alça da bolsa. Sobre a mesa entre eles, havia um envelope estufado de dinheiro. Você tem que ajudar. Ele vai se perder sem isso, disse ela, firme. O médico desviou o olhar, encarando a janela. Nadine, isso é loucura. Eu já quebrei tantas regras por sua causa. Não dá mais para continuar esse teatro com uma doença que ele não tem, murmurou, exausto. Que regras? Estamos falando da vida do meu filho. Rebateu ela. Não, Nadine. Eu não posso. Dr. Lima levantou-se abruptamente e foi até a estante de livros médicos, como se procurasse apoio físico em algo sólido. Isso já passou dos limites. E se descobrirem? Quem vai descobrir? Você é o diretor. Sussurrou ela, aproximando-se dele. O perfume que ela sempre usava, antes tão familiar, agora parecia sufocante. Você não lembra o que dizia? Que faria qualquer coisa por mim. A voz dela ficou baixa. Ela pousou a mão sobre a manga do jaleco dele. Faz isso por mim, pela nossa história. Dr. Alberto Lima ficou imóvel. Olhava para a mão dela, para os traços conhecidos, agora envelhecidos. As lembranças da juventude, da ternura e da dor quando ela escolheu outro, invadiram sua mente como uma onda. A culpa se misturava a um afeto antigo, que nunca se apagou completamente. Ele fechou os olhos. A profissão, os princípios, tudo parecia vacilar diante do desespero daquela mulher. Tá bom, suspirou ele, pesado. Dias depois, Marina entrou no quarto mais cedo do que de costume, e flagrou o Dr. Alberto Lima ao lado da cama de Sérgio. Ele estava tirando sangue da veia dele. O rosto sério, mas não com a concentração comum de um médico, e sim de alguém realizando uma tarefa indesejada. Sérgio seguia de olhos fechados, mas os músculos do braço estavam tensos sob o garrote. Doutor, disse Marina, em voz baixa. Ele se sobressaltou e quase deixou cair o tubo de ensaio. Ah, você veio mais cedo hoje, tentou disfarçar. O estado dele continua o mesmo? Ela o encarou firme. Como ele está? Alberto desviou os olhos. Estável, mas grave. Sem melhora, nem piora. Rapidamente ele finalizou a coleta, guardou os materiais e saiu apressado. Assim que virou o corredor, sacou o celular com as mãos trêmulas e ligou para um contato da área de exames laboratoriais. Precisava confirmar uma hipótese que parecia absurda, mas insistente. Enquanto isso, Leandro Valença, acompanhando discretamente as redes sociais de Marina, via suas postagens comedidas sobre tempos difíceis e visitas ao hospital. Ele franzia a testa a cada leitura. Algo não batia. Seu instinto, calibrado por anos de convivência com o velho colega de escola, gritava. Não acredito nisso, murmurou para si mesmo. Você seria capaz de qualquer canalice, Sérgio. Ainda mais para manipular alguém. No dia seguinte, Leandro estacionou o carro do outro lado da rua do hospital. No porta-malas, sua fiel câmera fotográfica. Sabia o número do quarto por perguntas discretas feitas a Marina. Esperou com paciência, varrendo os andares com a lente. A janela do quarto de Sérgio dava para o jardim interno, no terceiro andar, canto do prédio. 6 horas. E então, ali estava ele. Sérgio deitado na cama. Leandro ajustou o foco. O quadro ficou nítido, e o que viu gelou seu estômago. Sérgio não parecia pálido, nem debilitado. Estava com o celular nas mãos, e sorria. Leandro apertou o disparador da câmera. Clique. Depois outro. Sérgio se levantou, se espreguiçou e foi até a janela. Sérgio olhou pela janela para a rua e bocejou. Leandro registrou uma sequência perfeita de fotos. Pois é, morrendo, né?
murmurou o fotógrafo. Tá com uma aparência ótima para quem tá em coma, Bastos. Mas o mais revelador ainda estava por vir. 1 hora depois, já escuro, com a luz do quarto acesa e bem visível, Leandro viu um táxi encostar em frente ao hospital. Marina desceu do carro. Leandro ajustou a lente da câmera em direção ao quarto. Sérgio, ao avistá-la, deu um salto de volta para a cama, puxou o cobertor até o queixo e fechou os olhos, encenando fraqueza total, como sempre fazia. Mais cliques. Leandro registrou tudo. O contraste era gritante. Marina ficou cerca de 1 hora no quarto. Leandro esperou. Quando ela saiu do hospital, a luz do poste iluminava seu rosto, cansado, abatido. Assim que o táxi dela sumiu na esquina, ele voltou a mirar o quarto. Em poucos minutos, Sérgio arrancou o cobertor, se levantou, alongou os braços, vestiu uma jaqueta esportiva por cima do pijama, espiou discretamente o corredor e saiu. Leandro o flagrou já no jardim do hospital. Sérgio andava com passos firmes, fumando um cigarro eletrônico. Enquanto isso, os resultados de um exame repousavam sobre a mesa de madeira, iluminados pela luz de uma luminária. Dr. Alberto Lima estava ali, imóvel, com os olhos cravados no papel. O número estampado na folha, 99% de probabilidade de paternidade. E ao lado, uma foto antiga emoldurada, ele e Nadine, jovens e felizes, 1 ano antes de ela se casar com o pai de Sérgio. Era setembro. Ela se casou em dezembro. Sérgio nasceu em julho. As datas formavam uma equação aterradora. Dr. Alberto olhou para o monitor de vigilância que mostrava o quarto. Sérgio dormia, a cabeça voltada para o lado. Um feixe de luz realçava o formato da orelha, exatamente igual à sua, e uma pinta sob a maçã do rosto, igualzinha da mãe falecida. Alberto afundou na cadeira. O ar saiu num gemido rouco. Aquele era o filho dele. Um filho que ele abandonara sem saber. E agora mentia sobre uma doença grave para sustentar um casamento, construído sobre a mesma mentira que deu origem à própria vida de Sérgio. Ele cobriu o rosto com as mãos, percebendo que não podia mais deixar Nadine sozinha nessa farsa. No dia seguinte, Marina decorava um bolo, tentando afastar os pensamentos pesados sobre o marido, quando Patrícia entrou apressada. O rosto dela estava estranhamente sério. Marina, você precisa ver uma coisa, disse Patrícia, séria. Na salinha dos fundos, Leandro estava sentado diante do notebook. Me perdoa por me meter, mas eu não podia ficar calado. Descobri uma coisa, disse ele, abrindo uma pasta na tela. Olha. Marina ficou imóvel. Primeiro veio a desconfiança, depois o choque, e por fim, uma onda de raiva pura. Pelos nervos gastos, pela manipulação, por ele mais uma vez tentar se aproveitar dos sentimentos dela, agora usando até uma falsa doença. Quando você filmou isso? Perguntou, com a voz seca. Ontem, depois da sua visita ao hospital, respondeu Leandro. Marina, ele é um mentiroso, interrompeu Patrícia. Cínico, sem escrúpulos. Marina se endireitou e empurrou o notebook para longe. Agora tudo faz sentido. Ela tirou o avental devagar. Pati, cobro caixa por meia hora, por favor. Preciso ligar para meu advogado, disse, com a decisão firme no olhar. Sabia que não podia mais adiar o divórcio. Naquele dia, carregada de raiva, ela foi à academia à noite. Precisava descarregar tudo. Pela frente, ela tinha reuniões com o advogado, a finalização da papelada, os cuidados com Fernando, com Luna e com a confeitaria. Sérgio, com sua falsa encenação de hospital, tinha ficado para trás. Como um pesadelo doloroso, mas cheio de lições. O aroma de café fresco e baunilha pairava no ar da confeitaria, misturado ao riso alegre de duas crianças. Fernando e Luna, agora inseparáveis, quase como irmãos, montavam um quebra-cabeça à mesa perto da janela. Marina os observava, com o coração cheio de ternura. Na cozinha, ouvia-se o tilintar da louça e uma discussão bem-humorada. Márcio, já falei que a farinha de amêndoa entra depois. Ria Patrícia, tentando tirar das mãos dele o medidor. E eu digo que a textura fica melhor se colocar no começo. Retrucou ele, desviando com agilidade, cobrindo-se de farinha. Ei, vocês dois! Não vão quebrar as mãos um do outro, hein? Preciso delas inteiras para decorar os bolos.
gritou Marina da porta, sorrindo. O namoro de Patrícia e Márcio tinha se tornado um desdobramento natural e feliz. A energia dos dois, a parceria, o gosto em comum pela vida ativa, tudo isso contagiava o ambiente. Aquele dia era especial para Marina. Tinha acabado de chegar da justiça a decisão final. O divórcio estava oficializado. A fase mais difícil da vida dela finalmente estava encerrada. Mãe, olha o que a gente quase terminou, gritou Fernando, apontando com orgulho para o quebra-cabeça quase completo com uma imagem do espaço. Que lindos! Disse Marina, se aproximando e fazendo um carinho nos dois. Seu olhar se deteve em Luna. A menina tinha florescido naquele tempo. As bochechas estavam coradas, os olhos brilhavam com calma e confiança. Lu, tenho uma notícia importante para você. Marina tirou uma pasta e mostrou um documento oficial. Agora eu sou sua guardiã legal. Luna pegou o papel com as mãos trêmulas. Não entendia todos os termos jurídicos, mas reconhecia a palavra guardiã. As lágrimas escorreram dos olhos, mas eram lágrimas de alívio e felicidade. Ela se jogou nos braços de Marina. Obrigada por não me abandonar, como ele fez, sussurrou a menina, com o rosto escondido no vestido de Marina. Você é da nossa família. Para sempre, respondeu Marina com firmeza, abraçando os dois. Sérgio nunca reconheceu a filha, mas agora já não importava. O que ele perdeu, ela ganhou. Enquanto isso, na antiga casa de Sérgio, tudo estava em ruínas, garrafas espalhadas, poeira por toda parte, louça suja acumulada. Aline já tinha sumido fazia tempo, levando os últimos objetos de valor, depois que os negócios dele ruíram de vez. A mãe, que ainda tentava arrumar as coisas e oferecer algum apoio, acabou recebendo o peso da fúria dele. A culpa é toda sua, gritou Sérgio, cambaleando. Os olhos turvos, a voz embriagada. Você e suas intrigas com aquele tal de Dr. Alberto, com meu pai. A Marina era uma mulher boa, até você começar a envenenar a cabeça dela. Ele chutou uma cadeira. E agora? Olha pra mim. Sem família, sem grana, atolado em dívida. Serginho, eu só queria o melhor pra você, choramingou Nadine, aos prantos. Melhor? Você destruiu a minha vida com suas manipulações. Gritou ele, soltando uma gargalhada histérica. Vai embora. Sai daqui. Abalada com o desprezo do filho e com a amarga verdade, Nadine Bastos arrumou sua bolsa em silêncio e foi embora. À noite, na nova e aconchegante sala da clara e moderna casa de Marina, o cheiro da comida caseira preenchia o ambiente. Leandro estava mexendo no notebook, cercado de pendrives e papéis. Em um ano, ele não só se tornou parte inseparável da família, como também ocupava com firmeza o lugar de marido e pai. E mais, era o diretor criativo e fotógrafo principal do blog da confeitaria, que agora fazia um sucesso estrondoso. Marina, vem cá. Olha como ficou. Chamou Leandro, com os olhos brilhando de empolgação. Ela se aproximou, abraçando por trás. Na tela, um slideshow com fotos da sessão em família no parque, no meio do outono. Folhas douradas, risadas das crianças, abraços felizes. E ela, Marina, radiante, segura de si, transbordando felicidade. Usava um suéter quentinho e uma saia que realçavam sua silhueta. Não tinha virado uma magrela, mas agora era forte, saudável e cheia de energia. Suas formas continuavam macias, femininas, e nas fotos isso aparecia não como um defeito, mas como sua maior beleza. Se você gostou da história, apoie com um like. É só um clique para você, mas significa muito para mim. Obrigada!